Olá, seguidores do canal! Hoje eu vou fazer a prova de história e eu escolhi o tema Os Primeiros Habitantes da América. Então, vamos começar. As teorias sobre a ocupação da América. Os primeiros habitantes da América vieram no final da última glaciação. Essas condições climáticas teriam permitido a formação de uma passagem natural chamada Ponte Terrestre de Bering. Os seres humanos americanos não são autóctones. Isso quer dizer que vieram de outros lugares. Então, eles acham que o ser humano passou por essa passagem aqui porque o nível do mar era mais baixo e tinha essa passagem. A teoria de Clovis começou a ser questionada, pois acharam fósseis e outros artefatos arqueológicos datados de pelo menos 13.500 anos. Um continente, muitos povos. Quando os humanos chegaram aqui, foram criando diferentes culturas e diferentes modos de obter alimento. Alguns desses povos viviam da caça e da coleta, outros da economia caçadora-coletora, e ainda outros viviam da agricultura. Algumas das sociedades eram igualitárias e outras eram hierarquizadas. Nas sociedades igualitárias, as pessoas dividiam o trabalho e os produtos gerados por eles de maneira relativamente igual. Isso quer dizer que, todo mundo trabalhava do mesmo jeito, fazia as mesmas tarefas e os produtos que eles recebiam era igual também. Eles recebiam a mesma quantidade. As sociedades hierarquizadas são as que haviam trabalhos específicos para cada camada social. Cada um trabalhava e ganhava de acordo com o que trabalhou, parecido com atualmente. A vida dos primeiros americanos. Eles se organizavam em pequenos grupos de caçadores-coletores. Eles migravam quando os recursos acabavam. Eles sabiam produzir fogo e fabricavam instrumentos variados. Eles habitavam cavernas e grutas ou construíam abrigos provisórios. Eles usavam fogo para caçar, proteger, cozer, aquecer e iluminar. As primeiras sociedades hierarquizadas da América. Localizado em região desértica do atual Peru, o Caraú é o mais antigo centro cerimonial descoberto na América. Ele foi construído por uma antiga sociedade hierarquizada. Olhem a imagem. Na região indiana e Mesoamérica desenvolveram sociedades hierarquizadas. Aqui tem mais uma imagem. Os primeiros habitantes do atual Brasil viviam da caça e da coleta, porém, de acordo com a localização desses povos, foram se adaptando e começando a usar recursos naturais. Os sambaquis se instalaram no litoral. Muitos grupos de pessoas se instalaram no litoral, pois o oceano tornou-se grande fonte de alimentos. Além de manter as atividades de caça e coleta, esses povos passaram a consumir peixes, moluscos e crustáceos. As conchas dos mares que consumiam eram depositadas em locais determinados, formando montes que receberam o nome de sambaquis. Nos sambaquis, os arqueológicos encontram importantes vestígios da presença humana. O ruim é porque às vezes as pessoas não entendem a importância e acabam destruindo. Luzia. Na década de 1990, foi encontrado um crânio. Ele foi encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Aí o crânio dela. Luzia foi chamada de a primeira brasileira. Existiu há cerca de 12.000 anos. E essa é uma expectativa de como eles acham que seria mais ou menos a Luzia. O rosto dela. Mas não dá pra saber a cor do cabelo, a cor da pele, porque eles só acharam um crânio. No território em que hoje é o Brasil, a agricultura passou a ser praticada, mas sem substituir a caça e a coleta, apenas complementando. Em alguns lugares, os pesquisadores encontraram vestígios de povos que produziram peças de cerâmica escura relativamente pequenas com paredes finas. Itararé Taquara desenvolveu-se há cerca de 2.000 anos. Tinha casas subterrâneas. Una fabricavam instrumentos de pedra polida e objetos de cerâmica. O Aratu-Sapucaí construíam grandes aldeias com cabanas dispostas em círculos. Esse foi o meu vídeo.
Tchau, até a próxima! Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre a origem do homem. Primeiro tópico vai ser sobre como surgiram os primeiros seres humanos. Tem duas teorias. Primeiro, a do criacionismo e segundo, a do evolucionismo. A do criacionismo é uma explicação da origem do universo que se baseia na fé. Quem acredita no criacionismo acredita que Deus criou tudo o que existe. Evolucionismo é uma teoria elaborada para explicar as alterações sofridas pelos seres humanos. Bem, agora eu vou explicar as imagenzinhas. Esse aqui é tipo Deus, é a mãozinha de Deus. Aí eu lembro do criacionismo. Esse aqui é tipo um bebezinho, aqui é uma criança e aqui é um adulto para a teoria do evolucionismo. Agora a gente vai pegar outro material para falar um pouco mais sobre a teoria evolucionista. Lembrando que a teoria evolucionismo ela está muito ligada à seleção natural. Todos os seres vivos passam por um processo de evolução. Todos os indivíduos de uma mesma espécie possuem características únicas. De uma geração para outra, tem a mutação ou alteração. Quando a mutação é positiva, você fica mais descendentes. Quando a mutação é negativa, você fica mais fraco e gera menos descendentes. Agora, pessoal, a gente vai voltar para aquela folhinha. Agora vamos falar sobre seleção natural. Há muitas variações entre os indivíduos da mesma espécie. Algumas características aumentam a chance de sobrevivência. Aqui eu fiz várias setinhas diferentes para mostrar como a mutação pode ser feita. Vamos falar agora sobre mitos. Os mitos são histórias sobrenaturais com personagens sobrenaturais, por exemplo, deuses, animais falantes ou objetos mágicos. Por meio deles, tentamos explicar o porquê das coisas. Aqui eu fiz um livrozinho para explicar que são histórias sobrenaturais, e aqui eu tentei fazer um desenho, mas não ficou muito bom. Agora nós vamos falar sobre os períodos da história. Paleolítico. Início. 2,5 bilhões de anos atrás. Instrumento de sobrevivência. Eram feitos de lascas de pedra e ossos. Mas também poderiam ter sido feitos de palha ou de madeira, mas esses materiais se desmancham muito facilmente, então não foram encontrados resíduos deles. Neolítico. Início. 12 mil anos atrás. Descoberta importante. A escrita e técnicas para fazer cerâmica. Idade dos metais. Início. 8 mil anos atrás. Descoberta importante. Cobre, bronze, ferro. E com o passar do tempo, as tecnologias, né? Bem, pessoal, esse aqui foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau! Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Geografia sobre regionalização. Nela vamos aprender o que é, para que serve e suas diversas funções. Vamos começar? Para começarmos nossa aula, irei explicar o que é regionalização. É um recurso usado para a compreensão da sociedade humana de escalas geográficas. A regionalização pode envolver países, estados e municípios, e entre outros. Ele também ajuda a delimitar regiões, para assim ser mais fácil compreendermos a realidade socioespacial, religiosa e étnica. Um país também pode ser regionalizado, a exemplo do Brasil, que a regionalização é feita da seguinte forma: o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, em geral divididos pelo bioma e por qual povo colonizado. Vamos para a da Guerra Fria, uma das mais conhecidas. Bom, a da Guerra Fria ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética e os Estados Unidos entraram em uma batalha de potências econômicas. Com esses ideais foram surgindo dois blocos econômicos: o capitalista e o comunista. Com o passar dos tempos, a URSS perdeu sua força e com o tempo começou a ceder para o capitalismo. Por isso não vemos mais países de segundo mundo. Países de primeiro mundo são formados por países capitalistas desenvolvidos, que eram liderados pelos Estados Unidos. Os de segundo, formados por países comunistas, liderados pela União Soviética. E o terceiro, formados por recém-independentes, em sua maioria países da África e Ásia. A seguir temos o exemplo da regionalização da Guerra Fria.
Agora vamos para a da ONU, criada para entender o mundo contemporâneo. A ONU, após perceber várias transformações geográficas no final do século XX, resolveu criar um novo tipo de regionalização para compreender o mundo contemporâneo. Ela decidiu usar o IDH dos países para regionalizar, então classificou em 3 nomes: desenvolvidos, em desenvolvimento e em transição. Países desenvolvidos são aqueles que têm economia estável, têm uma boa infraestrutura, têm alta renda per capita, são bem industrializados e, em geral, têm um IDH bem elevado. Países em desenvolvimento são aquelas colônias que conseguiram sua independência após a Segunda Guerra Mundial, caso de praticamente todo o continente africano. São países, em geral, que têm taxa de industrialização baixa, juntamente com a economia em geral e renda per capita sendo baixa, ou no máximo média. E os países menos desenvolvidos são os que apresentam graves problemas socioeconômicos e os piores IDHs, sendo a da maioria na África. Agora, vamos para o do Banco Mundial, que define pela renda per capita. O Banco Mundial decidiu utilizar a renda per capita como método de regionalização de países, sendo classificados em alta renda, média baixa e baixa renda. Mas, mesmo assim, com a regionalização da ONU, o Banco Mundial não forma regiões contínuas. O Banco Mundial diz que países na categoria média baixa e baixa renda são países que ainda estão em desenvolvimento, e as de alta renda são desenvolvidos. Também tem da Organização Mundial do Comércio, que pode ser encontrada em todo o mundo. A Organização Mundial do Comércio define os países do seguinte jeito: por blocos econômicos regionais. Dessa forma, podemos definir a Zona Livre de Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica Monetária. As regiões são definidas dessa forma. Zona Livre de Comércio, países que fazem parte dessa, firmam acordos para diminuir tarifas de importação e exportação entre eles. União Aduaneira estabelece uma tarifa comum entre os países membros desse grupo, e então esses devem cobrar o mesmo em imposto de produtos importados de fora do bloco. Mercado Comum. Esse bloco usa a tarifa comum e o livre comércio junta a livre circulação de comércio, pessoas e serviços. União Econômica e Monetária. Utiliza de todas as últimas características e, por fim, introduz uma moeda única e um banco central único. Por fim, temos a regionalização de continentes. Uma bastante conhecida é na América, que pode se dividir em 3. A regionalização de continentes ocorre quando algum país tem alguma afinidade de comércio, cultural, de solidariedade ou conflitos entre eles. A exemplo da Eurásia, que já teve muitos conflitos e muitas guerras entre eles. A regionalização na América, como sabemos, pode ser dividida em 3 regiões: América do Norte, América Central e América do Sul. Essa divisão tem a maior parte por âmbito econômico e cultural. Como exemplo, a América do Norte sendo colonizada pelos ingleses e a América do Sul pelos espanhóis e portugueses. Obrigado por ter assistido. Espero ver você numa próxima aula.